Paz e graça seja na vida de todos. Continuando o nosso estudo em Êxodo, hoje no capítulo 10, veremos hoje duas pragas sobre o Egito. Como eu disse antes, as pragas estão se intensificando e o Egito termina falido com todas essas pragas. No capítulo anterior, atingiu os animais do Egito. Agora vai atingir diretamente as plantações, como também os egípcios, com a segunda praga do capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Então, entendendo o coração endurecido de Faraó, Deus estava agindo tanto no coração de Faraó como dos seus conselheiros, com propósito de realizar os seus prodígios, os seus feitos entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ali no Egito, durante esses 430 anos, várias gerações nasceram. Gerações que, tomada pela escravidão, contaminada pelo Egito, as coisas do Egito, nós vamos ver isso na caminhada do povo hebreu no deserto, contaminado por outros deuses, falsos deuses. Deus aqui está preocupado em marcar essa geração, uma geração que entraria na terra prometida a Abraão, Isaac, a Jacó, e que agora só sabiam daquilo que viam, e talvez de poucas histórias que foram contadas pelos seus antepassados. Mas o que eles viam era deuses egípcios, o que eles viam era costumes egípcios. E Deus aqui está preocupado não somente em quebrantar Faraó e o Egito, mas também em marcar o seu povo. E nós vamos ver isso principalmente com a última praga. Dirigiam-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim, disse o Senhor. Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios, as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios, algo que o seu país e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. Deus mais uma vez fala o que vai acontecer. Gafanhotos, estudiosos também da região do Egito, dizem que os gafanhotos são enormes. Não são gafanhotos simples, são gafanhotos gigantescos, grandes para um gafanhoto. E Deus diz que a terra seria coberta por gafanhoto de tal maneira que não conseguiria se enxergar o solo. Tudo que Deus faz deixa marcas. Tanto o que ele faz para pesar a mão, quanto o que ele faz para beneficiar, para abençoar
é de deixar marcas, de deixar história. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Moisés agora só passava o recado e não queria muita conversa não. Virou as costas, deu o recado, virou as costas e foi embora. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor e o seu Deus. Aqui nós vemos que os conselheiros de Faraó já estavam cedendo e estavam vendo que o Egito estava destruído, arruinado, falido nas suas posses, nos seus gados, nos seus animais, e tudo estava prejudicado. E quando os conselheiros falam com Faraó, e Faraó manda chamar de novo a Moisés e Arão, que é levado à presença do Senhor. Então ele diz: então vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? E Moisés responde: irá todo mundo, mulheres, crianças, velhos, homens, animais, todos. A palavra de Deus para nós, os hebreus, é que todos devem ir prestar culto ao Senhor. E Faraó diz: mas de jeito nenhum, eu preciso de garantia que vocês vão voltar. Eu faço um trato com vocês. Só irão os homens, mulheres, crianças, animais, todos ficarão no Egito como garantia. E Moisés diz para ele: não tem acordo. Deus mandou que todos fossem. Aqui nós vemos dois pontos interessantes. O primeiro é que Faraó resolve obedecer ao Deus Todo-Poderoso em parte. E não tem como obedecer a Deus em parte. A obediência a Deus é total. Não existe essa questão, o nosso eu que diz: aqui o Senhor pode mexer, aqui o Senhor não pode mexer. Deus é soberano e Ele queria a obediência, Ele quis a obediência total. Não houve acordo. Não existe acordo em querer obedecer a Deus em parte. Deus quer a nossa vida totalmente. E um outro ponto, Deus ama família. E Deus chamou todo o povo hebreu em família para o adorarem lá no Monte Horebe. Mulheres, crianças, idosos, todos. E os animais também, tudo tinha que ir. Deus se agrada da família louvando a Deus, adorando a Deus, buscando ao Senhor. E infelizmente, nem todos têm esse privilégio. Mas o nosso coração tem que estar dedicado a orar, a pagar um preço, a ter testemunho para que toda a nossa família esteja rendida ao Senhor. A nossa luta é até o fim. Até o fim, é fim. Acaba com morte a nossa vida para estarmos buscando a Deus pelos nossos familiares, unidos na presença do Senhor. Então, como não houve acordo, né? Deus manda Moisés estender a mão sobre o Egito e os gafanhotos vindo sobre a terra e devoram toda a vegetação,
tudo que foi deixado pelo granizo agora é comido pelos gafanhotos. E no verso 14, os quais invadiram todo o Egito, desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Aqui nós estamos vendo que por causa da dureza de coração de um líder, todo o Egito está falido. Isso nos leva muito a meditar mais uma vez nos governantes, naquelas pessoas que nós elegemos sobre a nossa terra, para que o povo não sofra, o povo não pereça. Faraó manda chamar então Moisés e Arão, diz novamente que pecou contra Deus, que estava arrependido. Mais uma vez nós vamos ver que Faraó não se arrepende de verdade e pede que orem para que aquela praga acabe ali no Egito. E acabando ou não a praga, o Egito já estava falido por causa da dureza de coração. Mas Moisés mais uma vez ora, Deus manda um vento, foi através de um vento que trouxe os gafanhotos. Agora por um vento também os gafanhotos são levados do Egito e não fica nenhum. Vemos novamente a soberania de Deus. Os animais, os insetos obedecem a Deus, o vento obedece a Deus. Deus mandou que um vento soprasse e trouxesse os gafanhotos. E Deus manda que um vento assopre e leva os gafanhotos. Nós vemos também até com a pessoa de Jesus lá no Novo Testamento, a natureza se rendendo e obedecendo à voz do Senhor Jesus. Nosso Deus é soberano. Então vem a nona praga, praga das trevas, das densas trevas. Lembrando que havia um deus egípcio, ele era chamado de Senerrém, que era conhecido por proteger o Egito contra pragas. Esse deus deles também está falido e envergonhado com todas as pragas que vieram destruindo animais, destruindo plantações. Abaixo, foi reduzido Senerrém. Agora essa praga das densas trevas, ela vai afrontar o deus Mon-Ra, que é conhecido no Egito como Deus Sol. E essas trevas vão assolar agora o Egito. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e densas trevas cobrirão o Egito. Moisés, então, estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todo Israel tinha luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças podem ir. Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais iremos sacrificar. Mais uma vez, Faraó tenta aqui obedecer em parte. Mas é interessante o homem de Deus aqui, Moisés,
e o seu irmão Arão, eles não negociam. Eles se mantêm fiel ao propósito que Deus colocou, instituiu para aquele povo. Agora ele diz, então pode levar as mulheres e crianças, mas deixe os animais. E Moisés diz, mas nem vê. Pelo contrário, os animais que serão sacrificados, vocês egípcios é que vão doá-los. Provavelmente animais que foram protegidos do granizo, protegidos das pragas em algum celeiro, algum lugar apropriado, estábulo, para proteger esses animais. E nós vemos aqui, homens e mulheres de Deus não negociam. Não negociam quanto à santidade, não negociam quanto a se dobrar diante de outros deuses. E assim foi. Moisés, com todo o povo, não negociou. E, no fim, disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés, será como você disse, nunca mais verei a tua face. Aqui termina esse capítulo com o faraó tomando a maior loucura da sua vida. Nunca mais querendo ver a face de Moisés, que simbolizava ali a pessoa do Deus Altíssimo. Muitos estão fazendo essa loucura, né? Devemos meditar nessas palavras. Não sejam loucos, não sejam tolos a dar as costas para o Deus Altíssimo. Amém? Deus te abençoe.